Yeah, thank you. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para poder estar conversando com vocês hoje. E como um início, né, como algo assim, primeira vez, veio no meu coração o desejo de poder apresentar um plano de salvação de Deus para nós. E eu coloquei essa foto, e o tema diz, criados à imagem e semelhança de Deus. E você lembra quando a gente está olhando a referência que no início, quando Deus ele forma o homem, na verdade, quando Deus ele começa, se a gente for ler em Gênesis no capítulo 1, você vai ver que Deus ele começa a formar, no início criou Deus os céus e a terra, e vai falando que a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão na face do abismo, e o Espírito de Deus estava sobre as águas. E, de repente, no versículo 26, depois de Deus ter criado todas as coisas, eu penso que, I think you can go to the next. Eu achei interessante isso, porque essa foto que a gente está vendo ali, que é o Ctrl+C, Ctrl+V do computador, né? Quando você copia e cola. E a pergunta que eu ia fazer é, toda vez que nasce um bebezinho, alguém já vai lá e fala assim, com quem que esse bebê parece? Cadê? Vem cá, David, James, vem aqui rapidinho. Vem cá. Yeah. Então, está aqui o James e o David, os dois são meu filho. Mas todo mundo fala que o David é mais a minha cara do que o James. A gente ainda... James, vamos ficar aqui os dois no meio aqui. Fica aqui, vamos ver qual é que está mais parecido. Você acha que você parece mais comigo? Sim. Você acha que você parece mais comigo? Sim. Eu concordo. Obrigado. Vai. Thank you. Então, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. E assim são os nossos filhos. A minha filha, ela era bem mais parecida comigo quando era bebê. Dependendo do traço que ela faz e tal, um riso, alguma coisa assim, ela ainda parece assim a fisionomia. E eu penso que quando eles saem de nós, quando a criança sai da esposa e junta, né, o espermatozoide ele junta no óvulo da mulher, vai ter coisas da mãe, coisa do pai, porque é a família, a criação veio daquele casal, veio daquele casal. E a mesma forma foi quando Deus ele formou o homem. O desejo de Deus foi isso. Você imagine, eu tenho um amigo no Brasil que ele fala assim, rapaz, você é tão bonito que Deus ele fez a forma sua e jogou a forma fora para ninguém copiar, porque você é tão original. Mas na verdade é isso. Nós somos tão originais. Se você vê, nós temos coisas que são a impressão digital, a íris dos olhos, são coisas particulares nossas, que só nós temos, ninguém mais tem, não tem como copiar. E da mesma forma, quando Deus ele criou a mim e a você, ele fez dessa mesma forma. O desejo de Deus, quando ele criou a natureza, você vê, algumas pessoas comentam que Deus ele criou o homem no 6º dia, para o homem não vir dar opinião para ele do que tinha que fazer. Se o céu ia ser verde, porque imagina, está ali o homem do lado de Deus. Deus, você vai criar, porque quando Deus criou o homem foi criado no 6º dia. E Deus ele veio criando os animais, Deus que separou a terra seca da água, separação de águas. E se a gente for parar para analisar, a gente vai ver que ele teve todo o carinho de fazer todas as coisas e depois nos colocar no jardim, depois colocar o homem no jardim. O desejo dele não é que o homem tenha trabalho. E muitas das vezes, nós às vezes até como cristãos, o que nós queremos fazer é que mostrar através do nosso trabalho o que a gente faz para agradar ao Senhor. Mas, na verdade,
Deus ele está olhando para a intenção do coração que você tem. Qual é a motivação do seu coração quando você faz algo para alguém? Você faz porque alguém está vendo? Ou se ninguém estiver vendo, você ainda continua fazendo porque esse é quem você é? Porque quando Deus ele fez a mim e a você, ele formou a imagem e semelhança dele. Pastor Kelly, can you go to the next slide? Eu gostaria de ler com vocês Gênesis. Nós vamos ler 3 versículos que vai trazer um pouco disso do que eu estou querendo falar aqui. Capítulo 1, versículo 26. Depois que Deus criou tudo, Deus criou os animais e tal. Olha o desejo de Deus para nós. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme, ou seja, olha a forma, com a forma. Se a gente pudesse separar, ia ser: façamos o homem à nossa. Deus, nós sabemos que está falando a nossa porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus Cristo estava presente na criação. Se você olhar no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, e diz que o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus ele estava lá na criação, desde o início. Então ele diz, conforme a nossa semelhança. Então eu vejo o carinho que Deus ele tem de depois de ter criado todas as coisas, Deus ele coloca a forma. E tem um texto anterior, ele fala que toda a humanidade estava sendo criada quando Deus criou Adão e Eva. Domine ele, olha o desejo do Senhor para a nossa vida, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Para vocês que não sabem, Deus ele criou o homem, mas juntamente quando ele criou o homem, a mulher já estava dentro dele. Tanto que depois Deus ele traz um profundo sono a Adão, e da costela de Adão, Deus tira a Eva. Para quê? Que essa é carne da sua carne, osso dos seus ossos. Para que não viesse ser uma nova criação, e sim uma criação já fundada de Adão. Next. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus ele criou tudo. O desejo de Deus era de formar todas as coisas e nos colocar ali para que a gente pudesse mandar no trem, como diz o mineiro. Mandar no negócio, é conosco, é a gente que vai mandar. Porém, já existia alguém que já estava ali, que é o diabo, que ele é um dos que sabem do plano que Deus tem nas nossas vidas. E desde o início, quando ele já tinha sido, ele era um anjo de luz, e ele saiu, Deus expulsou ele do céu com 1/3 dos anjos. E se existe alguém que quando sabe que você tem um propósito, que Deus tem um propósito na sua vida, que ele quer fazer com que você pare, é ele, é o inimigo. E ele faz de alguma forma o projeto de Deus querer parar na sua vida. E nós sabemos que estava ali o jardim do Éden, que Deus colocou Adão e Eva para que eles pudessem o quê? Reinar. Está aqui. Eu coloquei vocês, eu abençoei vocês para que vocês dominem sobre isso. Para que vocês dominem. A gente como pais, os que são pais, a gente quer o melhor para os nossos filhos, sim ou não? Então, a gente quer dar um melhor estudo, a gente quer programar as melhores coisas. Então, às vezes a gente quer que o nosso filho tenha um controle, sabe, uma coisa assim que você controle ele, vai para cá, não pode fazer isso, faz aquilo. Mas a gente sabe que não é assim, né? Então, é um processo que vai acontecendo. E da mesma forma, o pecado veio ao mundo quando Deus falou, você não pode comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu já te dei tudo. Em mim, você humanidade, você homem, você mulher, você é completo.
Você é completo em Deus. Só que, assim como Lúcifer caiu porque entrou iniquidade no coração dele, a Bíblia fala que entrou a iniquidade no coração de Lúcifer. Porque eu imagino que ele queria ter uma vantagem de tudo que ele era, da excelência que ele achava, ele poderia querer alguma vantagem. E muitas das vezes, a humanidade não consegue reconhecer que ela é completa em Deus. O pecado vem no mundo, eles desobedecem à voz de Deus. E automaticamente, quando Adão desobedece a Deus, a Bíblia fala que os olhos deles foram abertos. Esses olhos abertos, irmãos, eles conheciam o bem e o mal. A árvore, alguns falam maçã e etc. A árvore era de um fruto, e era chamado fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele criou, planejou e abençoou o homem e disse: vocês vão comandar isso aqui. Só que quando o inimigo ele vem, e ele com o pecado corta aquele vínculo, aquele desejo que Deus ele tinha com o homem, para que o homem continuasse reinando. Automaticamente, eu não sei se vocês já pararam para pensar, por que Deus não colocou um anjo perto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Me explica aí, Rafaela. E na hora que o Adão ou a Eva chegasse, o anjo, não. Por que será que Deus não fez isso? Olha, a Bíblia fala que Deus ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente faça o que a gente queira. Nós temos o conhecimento do bem e do mal. Eu não sei, eu estou falando muito de filho aqui, temos pais aqui. E é o seguinte, você já viu quando você fala para o seu filho, não faz aquilo ali? É aquilo que ele quer fazer. Não pode pegar aquilo ali. É aquilo que ele quer pegar. O James, de vez em quando, está lá em casa e, de repente, ele está saindo escondido com a mão. Eu falei, o que você está pensando? O que você está achando que você está fazendo? Porque eu sei que você está fazendo. Você vê que está muito quieto, tem alguma coisa acontecendo. Eu imagino que estava lá, de repente, Eva parou de cantar, tem alguma coisa acontecendo. O que será? Você está conversando com quem agora? E às vezes acontece isso, a gente vê com os nossos filhos. E é a mesma forma acontece conosco. Você já parou para pensar no seu dia, irmã Jane? Você já parou para pensar quantas vezes por dia nós recebemos propostas do inferno para comer do fruto do bem e do mal? Seja no seu trabalho, seja de alguma mentira que às vezes... Fala que não vai dar, não, que vai... Então, automaticamente... Eu vou abrir um parênteses aqui e vou continuar. Você está vendo que lá no fundo, a foto que eu coloquei do início está lá, certo? É um homem que ele está olhando para o espelho, e quem que está aparecendo no espelho? Jesus, ok? Então, ele se olha e Jesus aparece no espelho. Se nós nos colocarmos no espelho, você que está nos assistindo agora, se você entrar na frente do espelho agora, qual é a imagem que você vai refletir nesse momento? Isso é uma resposta que só você sabe. Só nós sabemos. E o desejo de Deus era que refletíssemos a imagem dele. Ele nos abençoou. Agora o pecado veio e separou tudo. E agora? Será que pegou Deus desprevenido? Eu digo para você que não pegou. Eu costumo dizer que se a gente fosse fazer um resumo bem simples do plano de Deus, a gente pode dizer que Deus ele escreveu toda a história da humanidade num livro, como se alguém que escreve um filme, um roteiro, com a fala de todos os personagens, ele escreve. Se você olhar o Salmo 139, você vai ver que a Bíblia fala assim, que ele já conhecia a gente quando a gente estava no ventre ainda. Ele já conhecia, todos os dias da nossa vida já foram escritos no livro dele. Os seus dias já está escrito no livro dele. E a humanidade, o que nós vemos hoje a humanidade? Se a gente puder resumir um pouco. Deus ele vem com um plano, o diabo ele veio com um plano dele, e ele pensa que
está tudo resolvido. Só que não está, porque não pegou Deus desapercebido. Porque o desejo de Deus, ele continua procurando por homens e mulheres que queiram adorar em espírito e em verdade. A gente sabe que existe o pecado, e o pecado a cada dia mais ele se aumenta no mundo. Can you put the next verse, Pastor Kelly? Olha o que acontece aqui. O que aconteceu com o homem? Pois o salário do pecado é a morte. O homem, quando ele desobedeceu, ele pecou. E qual é o salário do pecado? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O desejo do inimigo era acabar com o plano de Deus. Mas eu digo para você que ele não conseguiu. O desejo de Deus, depois que o pecado aconteceu, o pecado veio. E agora? Deus ele começa a trazer, o desejo dele era estar no meio dos homens. E aí eu vejo com que Deus ele fala com Moisés. Agora eu quero que você faça um tabernáculo, ok? E Deus deu para Moisés. O tabernáculo era como se fosse um templo e tinha vários tipos de ornamentos, todos separados, feitos de ouro, lugar, tanques que eram lavados as mãos. E nesse tabernáculo, irmãos, tinha como se fosse uma área que chamava Santo dos Santos. E ela era fechada com um véu muito grande, com uma cortina. E o que era feito? Todos agora eram pecadores. Então, o que era feito? Deus ele falou com Moisés que uma vez por ano, todos os homens de Israel tinham que trazer animais para serem sacrificados naquele lugar. E existia um homem que ele entrava no Santo dos Santos. Ele tinha no vestido dele um monte de sineta, e a perna dele tinha uma coisa amarrada, porque tinha a arca de Deus ficava lá dentro, e a presença de Deus ia. Então, se o sumo sacerdote, que era a única pessoa que podia entrar naquele lugar, se ele tivesse em pecado, ele morria, e ninguém podia entrar lá dentro para pegar ele. Puxava ele pelas cordas. Você está entendendo? Era de tão sério que era. Então, ficava os outros sacerdotes ficavam lá de fora. Glim, 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 glim. Ele tá vivo ainda, está tudo ok. Se parasse de mexer, pode puxar a corda que já foi. O pecado consumiu ele. Então, ele oferecia sacrifício de perdão pelo pecado dele, ou seja, sacrifício de sangue de animal. Oferecia pelo pecado dele e depois ele oferecia o sacrifício do pecado pelo povo. Can you put the next verse, Pastor Ken? Yes. I want to live like that. No? Okay. Thank you. Será que já estava tudo terminado? Não estava tudo terminado. Porque desde a fundação do mundo, desde antes de começar, antes de Deus começar, no princípio, criou Deus os céus e a terra, Deus já tinha um plano. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele já sabia que a humanidade ia querer se afastar de Deus. Ele já sabia que a humanidade... Porque, na verdade, o que a gente quer, a gente não quer ter ninguém que nos regre. A gente quer nos regrar, a gente acha que a gente sabe. Só que quando Deus nos criou, Ele nos criou com um propósito de nos abençoar. De uma forma que, assim como o texto do Salmo 139 diz que Ele já conhece os nossos dias antes da gente ter nascido, então, qual é a melhor opção para nós? O que você acha? Se o seu pai já preparou o seu futuro, por que talvez, isso colocando para Deus, por que você vai tentar algo da sua própria forma? E esse é o que Deus fez. Deus ele já planejou tudo para o homem, um lugar abençoado, um caminho de bênçãos, um caminho de prosperidade. Só que nós não queremos seguir o caminho de prosperidade. A gente vê que hoje aqui nas escolas, as escolas elas tiraram as Bíblias, estão tirando as Bíblias das escolas. Qual é o propósito disso? A Bíblia ela é uma bússola para mim e para você. Se hoje a gente trabalhando, e inclusive esse louvor que a gente cantou, o primeiro louvor que fala... na verdade, a gente não cantou esse louvor, que fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Muitas das vezes a gente está ali trabalhando, e às vezes a gente quer falar alguma coisa, às vezes a gente fala uma coisa, ai meu Deus, está tudo dando errado, ai não vai dar certo para mim, ai meu Deus, toda vez que eu falo. E aí eu li um texto e falei assim, tem um texto da Bíblia que fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque é mais fácil para a gente trazer à memória as coisas que não nos dão esperança, as que vão dar errado, a que a gente não vai conseguir, a que já era, do que a gente trazer à memória o que me dá esperança. Eu digo por mim mesmo. Muitas das vezes estamos vivendo em situações na nossa vida que é mais fácil a gente acreditar no que está vendo do que no confiar num Deus que nos preparou, do que preparou algo para nós. E Ele já fez isso. E o que a gente precisa entender é que quando nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a palavra de Deus que nos guia para fazer aquilo que Ele nos preparou para fazer, aquilo que Ele já nos formou para fazer. Quando você ora assim, venha, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Como assim, Márcio? Senhor, aquilo que tu planejou para mim aí no céu, faça que aconteça aqui na terra. Não é eu querer fazer o que eu quero. E quando a gente tira a palavra de Deus, automaticamente, o mundo jaz do maligno. Esse mundo já está morto com o maligno. Aquele mesmo que fez Adão e Eva pecar, aquele mesmo que usou a serpente para que fizesse Adão e Eva pecar, é o mesmo que tenta hoje mudar a humanidade. Aí eu falo uma coisa com você. Você imagina que você vai num restaurante que você sempre foi nesse restaurante. Você ama esse restaurante. A comida lá é excelente. Ok? Você ama. De repente, anos e anos é assim. Aí muda a gerência. Aí você começa a ir lá, os banheiros estão sujos, tá tudo, a comida está ou salgada ou está sem sal, o tempero está ruim. Aí você fala assim para mim, vamos destruir tudo, taca fogo nisso aí porque não serve mais? Ou a gente tem que tentar pedir para mudar a gerência? Você consegue entender aonde eu quero chegar? O problema desse mundo hoje não é o mundo, porque tudo que Deus fez, Ele disse, e viu Deus que era bom. O problema não é o mundo é bom. O problema são quem que está governando o mundo. São pessoas que não querem ter a presença de Deus, não querem se voltar para Deus. E a partir do momento em que você consegue entender que existe um Deus que pensou em você, antes de você nascer, planejou os seus dias aqui na terra, e Ele fala assim, ó, se você crer, as coisas podem mudar na sua vida. Como assim? Olha o que diz João 3, 16 e 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, o plano de salvação já existia em Jesus. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha morrido. Eu não sei se algum de vocês vão lembrar que quando o homem, Adão e Eva pecou, eles ficaram o quê? Nus. Eles perceberam que eles ficaram nus. Oh, meu Deus, vamos se esconder. E se esconderam atrás das coisas porque eles estavam sem roupa. Eles agora tinham conhecimento do bem e do mal. A mente de Cristo que eles tinham, eles perderam. E aí foi rompido esse relacionamento, essa mente de Deus. Os olhos deles foram abertos, mas na verdade eles ficaram cegos. A gente estava conversando um dia desse, conversando com a Rafaela no carro, e a gente falando sobre mundo espiritual. E a gente falou sobre aquele texto, eu não sei se vocês vão lembrar, do texto de Elias, quando Jezabel vem com os soldados para tentar derrubar eles, acabar com eles, e um monte de soldado lá para querer derrubar eles. E aí o servo dele chega e fala, Senhor, vão acabar com a gente. E aí Elias fala para ele assim, você não está vendo nada. Senhor, abre os olhos dele para ele ver. E os olhos de Geazi se abrem,
E ele vê os anjos do Senhor com a maior quantidade ali para poder destruir todos aqueles soldados de Jezabel. Maior é o que está em nós, maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Muitas das vezes os seus olhos não vê, mas se você está em Deus, você sabe que Deus ele luta por você. E antes da fundação do mundo, os homens, o Adão e Eva tentou se cobrir com a folha de uma árvore. E Deus falou não. E Deus ele matou um animal. Você vê que já teve um sacrifício antes logo que aconteceu o pecado, já veio um sacrifício representando que alguém iria ter que morrer. E Jesus ele já sabia que isso tudo ia acontecer. E através de Jesus agora, que a Bíblia fala que Deus ele amou tanto o mundo que ele entrega seu único filho. Você imagina assim, ó, um rei. Você imagina, eu não sei se vocês já viram vídeos de pessoas ricas que se vestem de mendigo. Vocês já viram coisa assim? Ou um dono de empresa que ele vai e se veste de funcionário para poder saber o que os funcionários estão fazendo. Né? E aí, o que você acha do seu chefe? Ah, muita gente boa. Ah, não vale nada. Entende? E ele está ali disfarçado. E da mesma forma, Jesus, ele se desfez de ser um Deus todo-poderoso. A Bíblia fala que ele não o outorgou de ser igual a Deus, ele se esvaziou de todo aquilo que ele era, de ser um Deus todo-poderoso, para vir como homem, para ele sentir o que você sente, para ele saber o que a sua dor, o sentimento que você passa. É por isso que eu digo que quando ele veio em homem, ele não veio com essa autoridade de poder, ele se esvaziou, ele estava como homem, ele sentiu realmente o que nós sentimos, a dor que nós sentimos, a tristeza que nós sentimos, e ele sabe, muitas das vezes, a tristeza que você está passando, a dificuldade que ele está passando, e eu digo uma boa nova para você, através de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, essa ponte que foi cortada, esse relacionamento que foi quebrado, agora nós podemos ter de novo essa ponte através de Jesus. Eu já vi um vídeo que fizeram um desenho de uma cruz e existia um abismo que nos levava a Deus. E a cruz de Cristo faz com que, quando tampa aquele abismo, e você, por aquela cruz, você atravessa e chega até Deus. Então, Jesus, ele vem nesse mundo para poder se entregar, para poder morrer, e através da sua morte e ressurreição, a gente ter de novo um relacionamento com Deus. Eu gostaria de ler o próximo versículo, e diz assim: portanto, como por homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Next. Mas não é assim. O dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, que foi o Adão que pecou, se pela ofensa de um morreram muitos, porque através do pecado de Adão se separou, acabou. Aí muitos agora vêm morrendo e perdendo sua salvação. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, que abundou sobre muitos. Ou seja, se pelo pecado de um matou toda a humanidade, através do sacrifício de um, salva toda a humanidade, aquele que recebe isso para ele. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Next. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esse, muito mais os que receberam a abundância da graça. E quem são esses que receberam a abundância da graça? É quando nós abrimos a nossa boca e reconhecemos que queremos ter Jesus como nosso Salvador, que Ele entre na nossa vida. É quando nós abrimos o nosso coração e reconhecemos: Senhor, eu reconheço, eu não quero tomar conta.
Eu sei que tu fizeste uma forma para mim, que tu queres que eu seja a tua imagem e semelhança, e o inimigo ele não quer que faça isso, e eu sei que tu planejou para mim, e a partir do momento que eu reconheço isso na minha vida, eu volto a ter, eu tenho essa abundância de graça na minha vida, eu tenho um perdão de pecado na minha vida. O dom da justiça, do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Next. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. I think that's it. Yeah. O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa noite? Muitas das vezes nós queremos tomar conta da nossa vida. A gente acha que está tudo ok. A gente acha que do jeito que eu estou fazendo está ok. Mas eu quero apresentar para você hoje Jesus Cristo. Se você muitas das vezes já ouviu falar, muitas das vezes eu penso que conhecemos algum irmão ou alguma pessoa que já falou para a gente. Mas eu não quero apresentar um Jesus Cristo. Eu quero apresentar uma pessoa que ela pensou em você antes de você nascer. Que ela sabe os sentimentos que você tem, ela sabe os desejos que você tem. E muitas das vezes nós, por não conhecermos a palavra de Deus, governamos as nossas vidas do jeito que nós achamos, da forma que pensamos que é a melhor forma, mas Ele planejou tudo isso para você. E por que você continuar tentando fazer da sua própria forma, do seu jeito, da forma como você acha, e não tentar, ou melhor, e abrir o seu coração para que Jesus ele possa vir e tomar conta da sua vida? Eu quero deixar essa palavra para você. E como eu falei dos restaurantes, a gente não taca fogo nos restaurantes. O que a gente tem que pedir é o quê? Que mudem os governantes lá. Tem que mudar quem está, o gerente daquele restaurante. Olha, muda esse gerente do restaurante porque não está dando certo. Aí você fala para mim assim, Márcio, no Brasil está horrível. É crime, é tanta coisa que está acontecendo no Brasil. A gente hoje recebeu uma mensagem no telefone de assalto. Está demais. Eu não tenho autoridade para mudar um presidente. Eu não tenho. Será que nós não temos? E o que a gente deve fazer então? Começamos na nossa casa. Nós começamos. Eu começo. Eu sou pai e eu entendo o plano de Deus na minha vida. Então, eu vou começar a governar a minha casa, ensinando os meus filhos, com a minha família. E automaticamente, eu vou começar a impactar a minha vizinhança e nós, juntos com a nossa igreja, vamos impactar a nossa cidade e vamos transformar esse mundo. E com as nossas orações, nós podemos mudar esse mundo. Em nome de Jesus. Então, você tem essa autoridade. Se você pensa que você não consegue mudar o mundo, a sua oração ela vai longe. Começa por você dentro da sua casa. Começa com você, porque nós como pais, nós temos autoridade, somos sacerdotes da nossa casa. Somos sacerdotes da nossa casa. E eu quero deixar essa palavra para você hoje. Eu sou muito grato de estar aqui nessa noite de vocês. E eu deveria perguntar para vocês, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, Amanda? Ela fez uma cara assim. Eu sou muito grato de vocês terem vindo agora. Eu quero perguntar se alguém gostaria de aceitar a Jesus no seu coração. Se você quiser, a gente pode orar por você também, entendeu? Só levante a sua mão, fique à vontade, e a gente vai orar por você. Eu prometi para a Rafaela de orar por ela, para o bebezinho, ele está melhor? Então, a gente pode orar. We're going to pray for her.
for her baby. He was sick. So, você quer trazer ele aqui, a gente orar? Yeah. Eu não sei se você está aí, você está assistindo online, se você quiser também um pedido de oração, a gente pode estar depois vendo o texto e estar orando por você. A gente vai estar orando por um bebezinho que está aqui, o Joaquim. Você pode trazer ele aqui, que a gente vai orar? I'm gonna call Pastor Kelly. Can you do this prayer, Pastor? I translate. Can you do this prayer? In Spanish? Yes. Senhor, no nome de Jesus, nós viemos diante de Ti, colocamos a mão nessa criança, falando a Tua palavra, Marcos 16, 18. Esses sinais seguirão os que creem. Nós expulsaremos demônios em Teu nome, vai falar em novas línguas, vão pegar em serpente. Se ele beber alguma coisa mortífera, não vai feri-lo. Você pode colocar as mãos sobre os que estão doentes e eles vão ser curados. Essa é a sua palavra. Você não é homem que você mente. Você não é filho do homem que você muda de ideia. E tudo que você disse você não faria bom? Se você já falou, você não faria? No nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, eu comando agora, pela autoridade do Senhor, que seja curado agora. Você está curado no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O espírito de enfermidade, eu te comando que saia agora e não venha mais. Senhor, que a sua mão esteja sobre esse bebê, que você fortaleça ele e que dê vida abundante, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês terem vindo, tá bom? Esse é o Henrique. Henrique, não sei. Yeah, Henrique. Good, Henrique. Joaquim. Yeah. Deus abençoe vocês. Nós queremos agradecer a vocês que vieram. By the way, come here, pastor. Esse aqui é o pastor Kelly. Vocês estão vendo agora. Ele é o pastor da igreja americana, Gospel of Grace. E I want you to just say something for the Brazilians. Cadê o seu microfone, Kemley? I want to introduce, say something. You will translate? So, yeah. Wow. God bless you. Deus te abençoe. Thank you for coming. Obrigado por vir. We see this Nós vemos isso as a seed como uma semente for the Brazilians para os brasileiros in this area, nessa área, that this fellowship will grow, que essa reunião possa crescer. and the name of O Jesus nome de Jesus. will be glorified. E o nome de Jesus vai ser As the glorificado. gospel spreads, Assim como o evangelho é As you compartilhado, e você está aqui, and you e go você vai and proclaim the e gospel proclama o evangelho to your neighbors, para os seus vizinhos, to your coworkers, para seus amigos de trabalho, as you go shopping, como você vai fazer compra, that the great commission como uma grande comissão that Jesus gave us que Jesus nos will deu, be fulfilled. que vai ser preenchido. Pray for Marcio Ore por and Márcio, his family. sua família, That God will use him que Deus use ele in a mighty way da sua forma grande, for His glory. para a sua glória. Amém. Thank you. Amém. Então, eu gostaria de estar orando para a gente encerrar, tá bom? Que vocês tenham uma boa noite. E lembra disso. Com Jesus chegando, você agora tem Jesus dentro de você. Você tem a representação de Jesus dentro de você. E mesmo que você não esteja aqui, você na sua casa,
você pode fazer essa oração. Senhor, eu quero te aceitar como o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que aquilo que o Márcio falou lá, eu creio nisso. Eu creio e eu quero receber a Ti. Eu creio que você morreu na cruz para que eu pudesse ter de novo um relacionamento contigo. E você tenha isso no seu coração. Aonde você estiver, você pode clamar. Eu não disse, porque se a gente for ficar falando, vai estender muito. Mas quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, quando eu falei com vocês que tinha uma cortina separando a parte dos santos, quando Jesus ele morreu na cruz, que ele expirou, aquela cortina se rasgou, abrindo. Ou seja, não precisamos mais que ninguém entre lá para pedir perdão por nós, porque Jesus, ele é aquele sumo sacerdote e ele nos dá acesso para a gente poder falar com ele o tempo que a gente quiser. Então você tem livre acesso para pedir ao Pai o tempo que você quiser, ok? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nesse momento, Senhor, por esse momento que estivemos aqui reunidos, ó Pai, falando da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por aqueles que vieram aqui presentes, pelos americanos que também estão aqui. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um, Senhor, que está aqui nessa noite, por aqueles que estão nos assistindo também online, pela internet. Que Tu possa dar um bom final de semana para todos. E nós te agradecemos, ó Pai, por essa porta que está aberta para que o Teu nome seja glorificado. Nos leve em paz, Senhor, para a nossa casa. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Está terminado. Quinta-feira que vem, se você quiser, 7h30, a gente está aqui de novo. Amém? Boa noite. Good night. Tá, o pastor disse que vai estar vai ter salinha para as crianças, a partir de semana, next week, pastor Kevin? A partir da próxima semana, que está dizendo que é ela. A partir da próxima semana vai ter salinha para as crianças, então os pais podem ficar aqui enquanto as crianças ficam na salinha. Ok? That's it? Ok. No. Yeah. Thank you so much. Have a good night.